Olá, internautas. Aqui estou eu de novo, Marcos Lupe, professor de Geografia do Over, a trazer mais um tema de grande relevância. É um tema associado à competência número 2, que estuda as relações de poder, associada aos movimentos, aos conflitos e aos grupos sociais. A gente vai falar do movimento social mais importante da humanidade, que são os movimentos transladativos, as migrações, né? O ser humano, desde que se transformou num Homo erectus, ele sempre migrou. Migrou inicialmente em busca das suas necessidades básicas: abrigo, água e alimento. A partir do momento em que ele se torna sedentário, com o domínio do fogo, de ferramentas, e da agricultura e da confinação de animais, né, a pecuária, passa-se a uma nova fase e as migrações, elas passam a ter outra conotação, né? Mas eu queria trazer isso para os tempos mais recentes, pelo menos os últimos 500 anos, quando a gente tem a intensificação das migrações. E perceba que a intensificação das migrações, então, vai coincidir com a expansão do capitalismo, né? Entre os séculos 16 e a primeira metade do século XX, nós tivemos migrações que eram orientadas do hemisfério norte para o sul, com destaque para migrações de europeus para as terras do Novo Mundo, para as Américas, né? Sobretudo anglo-saxões, germânicos, italianos e franceses para a América do Norte, e portugueses, espanhóis, e mais tarde, numa escala menor, italianos, espanhóis, em geral mediterrâneos, os chamados atlanto-mediterrâneos, para a América Central e do Sul, e o sul dos Estados Unidos. A América, então, se tornou o grande ponto de recepção desses fluxos migratórios que partiam da Europa. É como se a gente pudesse até dizer que predominaram as migrações do norte para o sul. A partir do momento em que se acirra as diferenças de desenvolvimento com o processo de expansão da indústria no hemisfério norte e a manutenção das estruturas agrícolas, arcaicas e tradicionais nos países que tinham sido colônias e agora independentes, mantinham-se dependentes das antigas metrópoles, né? E essa diferença econômica acirrou, obviamente, e motivou quase que gravitacionalmente as populações das regiões mais pobres procurarem melhores condições de vida, melhores salários no hemisfério norte. Aí a gente tem uma inversão dos fluxos. Os fluxos migratórios passam a ser prioritariamente do sul para o norte, né? No início, esses fluxos populacionais foram relativamente bem aceitos, até porque, no caso específico da Europa, se vivia um momento de reconstrução da Europa, no período pós-guerra. E essa mão de obra também coincidia com uma substituição de uma Europa que começava a entrar numa fase de envelhecimento. É esse envelhecimento que hoje começa a ser realidade em alguns países emergentes, como o Brasil, a Europa já conhece desde os anos 50 e 60. Então, esses dois fatores, né, essa questão estrutural dessa mudança de posição na chamada transição demográfica da Europa, que agora estava envelhecida, necessitando de mão de obra mais jovem, junto com a necessidade de reconstrução na guerra, fez com que esses fluxos migratórios oriundos do sul, agora, passassem a ser bem recebidos no continente europeu, né? Só que, atualmente, a situação mudou. Aí a gente vê o endurecimento das políticas, né, oficiais desses países em relação aos imigrantes, inclusive com o erguimento de barreiras. E aí se cria uma situação curiosa, né? A queda do Muro de Berlim não significava o fim dos muros, ou uma fase de fim de fronteiras, né? Aquela fase, um mundo sem fronteiras que a globalização tanto apregoava, e sim o erguimento de novos muros, só que agora não eram mais os muros do socialismo, eram os muros do capitalismo, né? Onde o motivo do muro ser erguido era impedir a passagem dos indesejáveis, né? E esses indesejáveis, esses que não seriam bem-vindos, seriam exatamente essas populações que outrora penetraram nessas áreas
do hemisfério norte, nesses países desenvolvidos, vindos das antigas áreas coloniais. Ou seja, o muro é feito para barrar a entrada de pobres no mundo rico, né? A partir daí a gente tem um acirramento dessas políticas de barrar imigrantes, motivadas pela opinião pública, né, nacional desses respectivos países. Ou seja, o que os políticos que têm essa postura xenófoba, né, fazem, nada mais é do que refletir o seu eleitor. E aí não só se erguem barreiras, como se promove a expulsão deles, a retirada deles, física mesmo, desses países, né, a incineração, isso mesmo, e se incendeia as moradias precárias que eles edificam em áreas devolutas, né, como o caso da ocupação de Calais, na França, perto da entrada para o Canal da Mancha, no Eurotúnel, uma área que tinha 20 mil ocupantes e que foi desmontada recentemente, com o uso de violência, inclusive. Há vários relatos de violência, de expulsão, de humilhações. O mundo vive, então, uma situação bastante delicada em relação à questão imigratória. A gente vai ver agora algumas imagens, né, algumas dicas, a partir de alguns textos que a gente vai analisar, e questões que tratam dessa temática que todos apostam ser uma temática importante para a prova do Enem. Inclusive, no Enem, agora que foi realizada a primeira aplicação, uma das questões falava sobre os imigrantes e o quanto a questão imigratória ela influencia na economia dos países de onde saem os fluxos, né? Então, vamos primeiramente dar aqui alguns lembretes importantes. O primeiro lembrete é que, segundo a Acnu, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, nós atingimos agora, no final do ano passado, o recorde de todos os tempos, superando a Segunda Guerra Mundial, do número de refugiados. O que é um refugiado? O refugiado está numa situação especial. Ele é um imigrante, mas é um imigrante que é forçado. Então, o refugiado, ele praticou a imigração, né, forçada. Essa imigração forçada, essa migração forçada, melhor dizendo, ela é motivada por fatores que, basicamente, são três. Primeiro é o fator econômico, né? Depois o político e terceiro o ambiental, que são os fatores mais importantes que acabam motivando as pessoas a migrarem. No caso específico da migração forçada, o fator político, e obviamente que a mais grave crise política que pode existir é a guerra, né? E esses fluxos saem de regiões em guerra. Como você pode ver aqui nessa imagem, olha só aí, ó, dos fluxos de entrada de imigrantes na Europa, né? São dois principais portões de entrada, né? Um é pelos Balcãs, que é uma península que fica a sudeste da Inglaterra, onde está aí identificado o nome Grécia, e o outro é pelo Mediterrâneo, né? Ou seja, se cruza uma faixa de mar relativamente extensa que separa o continente africano e o Oriente Médio da Europa. E as áreas de origem são os países da África Ocidental, Setentrional e do Chifre Africano, né? Essas três regiões da África. Para quem ainda não está familiarizado com essas expressões, quando você escutar a expressão África Ocidental, lembre da Nigéria, de Gana, da Costa do Marfim, do Senegal e dos países que estão nas adjacências. Quando você escutar falar em norte da África, é a mesma coisa de África saariana. Aí você vai lembrar onde está escrito Marrocos, Argélia e os países vizinhos, seguindo para leste, como a Líbia e o Egito. E quando se falar em chifre da África, lembre desses dois países que estão pintados de azul nessa área africana que lembra um chifre de um rinoceronte, que é a Somália, a Eritreia e a Etiópia, que está entre esses dois países. E o Oriente Médio é a Península Arábica até a Península da Anatólia, onde está a Turquia, e no meio do caminho está o país de onde sai o maior fluxo atualmente, porque vive a mais grave crise, que é a Síria, além do Iraque e do Afeganistão, países que também passam por mais de uma década de conflitos, ainda relacionados a questões ligadas à chamada guerra ao terror, que foi iniciada pela política, pela doutrina Bush, no início da década passada, lá nos Estados Unidos, ok? Então, outro destaque que eu queria dar em relação à questão da imigração é que mais de 50% dos refugiados são crianças.
Às vezes, muitas vezes, viajam sozinhas. E são, obviamente, alvo fácil dos traficantes de seres humanos, né? Quais são os maiores números de refugiados do mundo por nacionalidade? Com o advento da guerra da Síria, a Síria entrou nesse clube dos top 5 países de onde mais saem refugiados, né? Mas aí ainda eu citaria os curdos, né, que saem de territórios da própria Síria, da Turquia, depois os palestinos, sírios, iraquianos, afegãos, eritreios, somalis, argelinos estão entre os principais grupos. E, para terminar, não temos só os arredores do Mediterrâneo como uma área de grande fluxo de refugiados. Nós temos também conflitos no sudeste da Ásia, no sul da Ásia, no mundo indiano, né? Nós temos conflitos na América do Sul, e eu destacaria a Colômbia, que ao longo de 50 anos de conflitos já forçou a saída de quase 400 mil pessoas, né? Aqui eu destaco outro aspecto, barreiras, né? Como a gente já lembrou, várias barreiras têm sido erguidas. Essas áreas pontilhadas no mapa identificam algumas das barreiras que a União Europeia preventivamente, entre aspas, aí, preventivamente, tem feito para se proteger dos fluxos. Elas estão sendo erguidas desde a fronteira da Turquia com a Bulgária, que é o primeiro país balcânico, né? Dentro dos Balcãs, entre a Croácia e a Eslovênia, entre a Hungria e a Áustria, e entre a Áustria e a Alemanha. Tá? Esse mapa explica mais detalhadamente esse processo de tentativa de contenção dos imigrantes europeus, dos imigrantes que vêm do Oriente Médio e da África, passando pelo sudeste da Europa, até chegar nos países que eles tem o objetivo de ter como países acolhedores, que no caso seriam os países mais industrializados da Europa, que estão mais a norte, né? E isso implica dizer que são longas caminhadas, encontrando barreiras, né? Passando por privações sérias como sede e fome. As fotos deixam isso bem claro. Muitos deles ficam em campos de refugiados, em asilos, né? Muitas crianças são perdidas. Há o drama da fome, da sede, do abandono, há o drama mais grave, que é a perda da vida ao longo dessa trajetória, como você pode ver nesse mapa, ó, ele está em francês, mas como é uma língua latina, a gente tem uma certa familiaridade, e você vê que ele está mostrando na legenda, escrito viagens mortais, número de imigrantes mortos ou desaparecidos. E aí você vê que os números variam de 10 até 15 mil, de acordo com o diâmetro de cada um dos círculos que aparece, né? E nessa cartografia. A causa principal das mortes inclusive que já chegam, recentemente foi anunciado na Europa, de que 3.400 pessoas esse ano já morreram na tentativa de atravessar para os países da Europa, né? Esse é o campo de refugiados de Calais, que há pouco menos de um mês foi desmontado pelo governo francês. Nós estamos no mês de novembro, quase dezembro, e isso significa que começou a nevar já em algumas regiões da Europa, e o que também significa que a caminhada é mais árdua debaixo da neve. Cenas como a dessa foto têm sido já comuns, né? Isso é um cemitério um lixão de barcos e coletes salva-vidas deixados por refugiados na Grécia. Uma foto provocativa, com uma fase provocativa que eu fiz questão de cunhar, né? Você olha a foto e imagina, será que isso é Auschwitz? Não, isso é Europa, hoje, em 2016. Né? E aí, algumas tomadas de alguns fotógrafos, né, que mostram a grande vítima, né, que são as crianças, no meio desses conflitos. E o curioso que nessas mensagens, se você vê em algumas fotos, é que o que na verdade tem no coração desses imigrantes é a vontade de estar no seu país em paz. Quer dizer, o amor deles é a sua terra natal. A Síria, por exemplo. É por isso que países que são signatários dos direitos humanos jamais poderiam se colocar na posição que os europeus estão se colocando, né? Até porque é uma postura hipócrita. Eles são signatários, sim, da Carta dos Direitos Humanos. E essas populações são populações que precisam ser acolhidas, né? Esse é o campo de refugiados que eu me referi agora há pouco, em Calais, na França.
Você vê lá no norte as águas do Mar do Norte, né, no Canal da Mancha. E essa rodovia que você vê nas margens do campo de refugiados é exatamente a rodovia que vai submergir no mar, na engenhosa travessia feita há mais ou menos 20 anos pelos europeus, cruzando o Canal da Mancha por baixo, né, o famoso Eurotúnel. E aí as imagens da destruição, do desmonte pelas forças policiais francesas do campo de Calais, na França. E a tragédia, né, que termina com a perda das vidas humanas. Então, a gente vai agora ver como é que os vestibulares têm tratado dessa temática. Vamos a essa primeira questão. Um navio que carregava centenas de imigrantes virou quando navegava ao sul da ilha de Creta. Já foram resgatadas 340 pessoas, mas de acordo com os sobreviventes, havia cerca de 700 a bordo. As mortes recentes se somam aos mais de 1.030 refugiados que morreram durante essa semana. Olha só, um relato em uma semana morreu 1.030. A maioria devido à precariedade dos barcos que naufragaram enquanto tentavam levar pessoas do norte da África ao sul da Europa ilegalmente. O período que mais morre, gente, amigos, é os meses de julho a setembro, porque são os meses do solstício de verão no hemisfério norte, onde as condições climáticas estão menos desfavoráveis para a travessia. Se você for ver gráficos de quantos morrem por mês, vocês vão ver que nos meses de janeiro, fevereiro, novembro, dezembro, há uma queda muito grande, porque também a maioria desiste de migrar nessa época, devido às condições serem mais difíceis durante o inverno. Vamos continuar na questão. Nos cadernos internacionais dos principais jornais, já se tornou rotina a leitura de notícias sobre a travessia em barcos toscos e frágeis, de africanos que tentam vencer o Mediterrâneo e chegar às terras europeias. Os que sobrevivem, em geral, são presos e obrigados a fazer o caminho de volta. A Europa não quer mais imigrantes. Refletindo sobre o conteúdo do texto, é correto afirmar que o ciclo migratório africano e mundial está em fase de esgotamento, pois a automação crescente das atividades econômicas não prevê mais mão de obra pouco qualificada. Muito pelo contrário, a mão de obra pouco qualificada, ela é uma necessidade dessas grandes corporações, que inclusive se caracterizam pelo uso dessa automação. É que determinadas etapas do processo de produção, determinados setores industriais, como o setor têxtil, por exemplo, o setor calçadista, precisa sim dessa mão de obra barata, que trabalha sob condições análogas à escravidão, mas eles querem esses trabalhadores lá nos seus países. Por isso eles montam as filiais nesses países. Não é à toa que surgiram os chamados novos tigres asiáticos, Tailândia, Malásia, Camboja, Indonésia, Filipinas, onde nós temos instalações de grandes fábricas de calçados e artigos esportivos, indústrias têxteis. O que eles não querem é esses trabalhadores dentro dos territórios desses países ricos, né? Então o item está errado. B. Os acordos econômicos e diplomáticos entre os países de imigração e os de imigração têm sido postos em práticas para coibir movimentação, sobretudo de homens jovens. Não há acordos, né? Muito pelo contrário. Há determinações de endurecimento para a entrada desses jovens homens pobres vindos dessas regiões, né? O recrudescimento, a intensificação das barreiras. C. As propostas civilizatórias europeias destinadas aos imigrantes em vigor durante o século XX estão sendo abolidas frente às crises econômicas. Não é que a gente possa dizer que está havendo uma abolição de propostas civilizatórias. O que está havendo, na verdade, é uma nova política, né? Uma política declaradamente racista, etnocêntrica e xenófoba. D. Os países europeus, em processo de transição demográfica, em plena fase da Revolução Industrial, já não admitem a entrada de imigrantes. Eles admitem a entrada de imigrantes. Eles não querem os imigrantes pobres. Eles não querem os imigrantes africanos, os imigrantes árabes, sul-americanos, caribenhos, né? Há acordos, inclusive, de imigração entre os países que fazem parte, por exemplo, da Comunidade Britânica das Nações. A própria União Europeia tem o espaço Schengen, onde há a livre circulação dessas pessoas. É bom que se diga que, recentemente, um país europeu, o Reino Unido, que é composto pela Escócia,
Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, em plebiscito, decidiu, por uma margem apertada de votos, é bom que se frise isso, a saída da União Europeia. O que motivou isso? O que motivou foi exatamente não ter mais que pagar o ônus de estar no espaço Schengen, que seria receber imigrantes de regiões periféricas da Europa. Ou seja, a xenofobia ocorre de europeu com europeu também. Até porque a União Europeia não constitui um espaço territorial hegemônico do ponto de vista econômico. Nós temos grandes disparidades econômicas nesses países. E a letra E, que é a resposta correta, que diz que a globalização neoliberal promove a livre circulação de capitais e mercadorias, mas fecha as fronteiras para a força de trabalho. Né? E, para terminar, mais uma questão. Um tema recorrente no debate contemporâneo é a migração global. A Organização das Nações Unidas estima que existam 232 milhões de imigrantes, isso em 2013. É bom lembrar que esse número aumentou para 2016, talvez já esteja encostando em 250 milhões, e que desses 250 milhões, 60 milhões, um pouco mais que isso até, são refugiados, que, como a gente já analisou agora há pouco, é uma categoria especial de imigrante, é o chamado imigrante forçado, o que fez a imigração forçada. Continuando. Há atualmente mais mobilidade que em qualquer outra época da história mundial. Comparado à migração atual, com a do século XIX, comparando a migração atual com a do século XIX, é correto afirmar. Até o século XIX, as nações norte-americanas destacaram-se como emissoras de imigrantes, enquanto hoje em dia encontra-se entre as principais receptoras desses fluxos, sobretudo os originários do continente africano. Né? O item é falso. Por quê? Porque até o século XIX, as nações norte-americanas eram receptoras e não emissoras. A gente destacou isso no início da aula. A grande fase migratória pós-mercantilismo, pós-século XVI, ela se dá da Europa para as chamadas novas terras, o novo mundo, a América. Né? B. Diferentemente do que ocorreu no século XIX, os recursos envolvidos são um traço diferenciador na atualidade, pois as remessas enviadas por migrantes originários de nações pobres, como Haiti e a Jamaica, são muitas vezes utilizadas para sustentar suas famílias nos países de origem, além de representarem parte significativa do PIB desses países. Eu vou além, lembre do México. Parte significativa do PIB mexicano é mandada pelos milhões de mexicanos que moram nos Estados Unidos, assim como outros países africanos que recebem remessas de seus nativos que vivem em terras europeias, como os países de colonização francesa, que são inúmeros na África e inglesa. Então, o item é correto, letra B de bola, ok? Bom, no mais, a gente encerra aqui lembrando que esse é um tema forte. Eu não apostaria no tema diretamente como um tema de redação, até porque em 2012 migração já foi tema de redação, mas eu apostaria sim como tema para compor a prova de humanas. Tá? Até a próxima então, com novas dicas, novas resoluções de questões. Vamos em frente até a vitória. Grande abraço.